futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Cubano, doutor do... Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando o programa deste sabadão, dia 9 de abril de 2022. Tudo isso no oferecimento de Universo da Festa. Você que organiza sua festinha de casamento, batizado, aniversário, compra os produtos do Universo da Festa, que fica lá na Praça Dom José Lopes, na Rua Buarque de Macedo, ao lado da Catedral de Santa Águeda, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Eu quero mandar um alô e um abraço para o meu amigo Dr. Ricardo França, que sempre incentiva a prática esportiva em Pesqueira e região. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira, sempre defendendo os interesses mais importantes da população, na Casa Anísio Galvão. No programa de hoje vamos falar do Campeonato de Baixa Grande, Campeonato do Seminário com rodada neste domingo. Também vamos destacar os Jogos Escolares de Pernambuco, a etapa pesqueira que está acontecendo. Também vamos destacar a Copa 2K de Futebol Society. Tem mais um capítulo da série dos nossos grandes times. Hoje tem a estreia do Sport na Série B. Amanhã é a vez do Náutico. Santa Cruz entra na semana de preparação para a Série D. Também vamos falar dos campeonatos brasileiros da Série A, Série B, Série C. Tem voleibol. Tem decisão hoje na Champions das Américas com São Paulo em quadra. São Paulo pode conquistar um título inédito. Vamos também trazer outros resultados de outros campeonatos estaduais que eles estão rolando pelo Brasil. Mas antes, quero pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botãozinho esquerdo aqui com o nome inscreva-se, botãozinho vermelho. E se você tiver gostado, deixe o seu like, que ajuda bastante, e compartilhe também o vídeo com os amigos. Como sempre, vamos começar com o noticiário local e daqui a pouco eu volto para falar do futebol pernambucano. Também tem os grandes times da nossa história. Vamos começar o nosso giro de notícias falando do Campeonato de Baixa Grande. Amanhã tem o 7º dia da competição. Às 8h30 tem o Cruzeiro do Chucuruz contra o Ipiranga de Ipanema. E às 10 horas tem a Chapecoense da Vila de Simbres contra o Flaboys do Centenário. No grupo A, Pradense lidera com 6 pontos, Flaboys e Chapecoense tem 4, Barcelona da Vila Nápoles tem 2, Barcelona de Gravatá e Corinthians da Caixa d'Água não tem nenhum ponto. No grupo B, Ipiranga de Ipanema, Cruzeiro do Chucuruz e São Paulo de Mutuca tem 4 pontos, São Paulo de Canabrava tem 3 pontos, Liverpool do Riacho do Meio tem 1 ponto e o Atlético FC, por enquanto, não tem nenhum ponto. Todo mundo fez 2 jogos. Agora vamos falar do Campeonato do Seminário, que amanhã chega ao seu 6º dia. Às 8h15 tem Portuguesa e Paulistano e às 10 horas tem Vira Litro e Guarani de Alagoinha. No grupo A, Juventude de Simbres lidera com 4 pontos, Vira Litro tem 3, Quarentão do Prado tem 2 pontos, Rosarinho também tem 2, Guarani de Alagoinha tem 1 e Alemanha não tem nenhum ponto. No grupo B, o Frasqueirão lidera com 4 pontos, Portuguesa, Paulistano e Vila Nova tem 3, Sateliense tem 1 ponto e o Ibis não tem nenhum ponto ainda. Falar agora dos Jogos Escolares de Pernambuco. Esta semana aconteceu lá na quadra Geraldo Magela, no ginásio Geraldo Magela, a etapa de futsal. No voleibol masculino mirim, o campeão foi o Cacilda Almeida e teve como vice o Colégio Imaculada Conceição. Depois de longas disputas do futsal masculino, vai ter as grandes finais na segunda-feira. Na categoria mirim vão decidir Cacilda Almeida e Santa Doroteia. E no infantil, Erijan e Kaique. O Pesqueira Esportes vai cobrir essas 2 finais com live e tudo. Outra disputa que vai ter na segunda-feira é a semifinal da Copa 2K de Futebol Society. Às 20 horas jogarão Juventude e São Paulo do Prado. E às 21 horas, Boca Juniors da Favela contra os Derrubados. A final será no dia 18 de abril. Vamos a mais um capítulo da história dos nossos grandes times. O Madrugada em 2019 fez 35 anos e montou 2 times. O time vermelho era esse aí. Em pé, Valmir, Rogério, Dudé,
Vado, Sandro, Zé Branco, Wellington e Mirão. Agachados, Yuri, Pepe, Tico, Pipiu, Rinaldo, Ciba, João Pedro e Ciba Filho. O time azul era este aí agora, em pé: Sereia, Cesário, Luzimar, Cleberson, Zé Carlos, Paulinho, Zé Bala e Arnaud. Agachados, Erivan, Matosão, Jorge Coelho, Naldinho, Robin, Daniel e Jailson. Parabéns ao Madrugada, que fez mais um aniversário há uns 15 dias atrás. Vamos falar agora dos júniores do Motorista Futebol Clube em 1974. Em pé: Tal, Ubinha, Gilmar Veloso, Bofada, Luiz e Batista. Agachados, Franklin, Titia, Pagão, Galeguinho e Lelunga. Para finalizar, vamos ao Palmeirinha dos Chucurus do ano 2000. Em pé: Edjan, Gel, Júnior, Aécio, Beto e Edson. Agachados, Dejaci, Sandro, Ari, Cafu e Nem. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Vamos chegando agora para falar do campeonato, aliás, do futebol pernambucano. Que campeonato pernambucano? O campeonato pernambucano ainda está em atividade, mas não tem jogo hoje. Hoje tem estreia dos pernambucanos nos campeonatos brasileiros. No caso, o Sport vai estrear hoje na Série B, vai receber o Sampaio Corrêa às 18h30 na Ilha do Retiro, jogo com transmissão dos canais Sport TV e Premier. Então o Sport tem que largar com o pé direito nessa tentativa de volta à elite do futebol. O técnico Gilmar Dalpozo deve colocar o Bill, que não pôde jogar no Campeonato Pernambucano por não estar inscrito, e essa deve ser uma das substituições. A outra vai ser forçada. O lateral direito Everton sentiu, então ele deve ser substituído pelo Ezequiel. Provável Sport para hoje: Maílson, Ezequiel, Rafael Thierry, Sabine e Sander, Bruno Matias, William Oliveira e Denner, Bill, Parraguês e Luciano Juba, o técnico Gilmar Dalpozo. Provável Sampaio Corrêa, que vem embaixo, ficou fora da final do segundo turno lá do Campeonato Maranhense, mas tem sua vaga garantida na final do campeonato. Provável Sampaio para hoje: Luiz Daniel, Thiago Enes, depois Mateuzinho, Joécio, Nilson Júnior e Pará, depois Hipólito, ou então Hipólito, Lucas Araújo, Ferreira e Renatinho, Heron, Pimentinha e Poveiro, técnico Léo Condé. A arbitragem vai ser de Alagoas. Denis da Silva Ribeiro Serafim será o homem do apito, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo e Rondinelli dos Santos Tavares, e tem árbitro de vídeo, viu? O VAR, agora na Série B desde o início, Márcio Henrique de Góes de São Paulo será o responsável pelo VAR. Amanhã tem a estreia do Náutico, fora de casa, no Estádio do Café, contra o Londrina, às 11 horas da manhã, também transmissão pelo Sport TV e pelo canal Premier. O Náutico busca quebrar um tabu, nunca venceu o Londrina fora de casa. Em 8 jogos entre as duas equipes, comando do Clube Paranaense, são 4 triunfos do Londrina e 4 empates. Inclusive, o Timbu não marca um gol no confronto lá no Paraná há 25 anos. Para isso, o técnico Felipe Conceição deve promover algumas mudanças. Hereda é dúvida na lateral direita, se ele não puder, joga o Tássio. E também tem opções no banco de reserva. Então, provável Náutico para amanhã: Lucas Perry, Hereda ou então Tássio, Carlão, que está de volta, estava suspenso no último jogo, Camutanga e Júnior Tavares, Richard Franco, Haldney e Jean Carlos, Léo Passos, Robinho e Chiesa. Esse é o provável Náutico para amanhã. O Londrina a gente não tem, porque o jogo é amanhã, tá certo? Então a gente daria a ficha completa se o jogo tivesse sido hoje. O Náutico conseguiu 3 mil novos sócios em menos de 24 horas com a criação da categoria gratuita, viu? Inclusive, teve gente até de outros times, torcedores de outros clubes que aderiram, agora sim, correto, aderiram à promoção. Inclusive, tem gente que diz aquele velho ditado, né? De graça até injeção na testa. Então, como é de graça, o sócio-torcedor terá desconto no preço do ingresso, se eu não me engano, 10%. Então, mais 3 mil, chegando a quase 14 mil associados à equipe do Náutico, segundo o diretor de marketing. Falar agora do Santa Cruz, que entrou na semana decisiva para a estreia no Brasileirão. Já tem até data marcada, será de amanhã, 8, no dia 17, às 16 horas, contra o Lagarto, lá no interior de Sergipe, no estádio Barretão. Então o Santa Cruz está fazendo uma reciclagem no elenco
e agora vai começar a semana preparativa. Teve um treino ontem, hoje, se eu não me engano, tem um recreativo, amanhã folga, e na segunda-feira começa para valer o treinamento do Santa Cruz, visando a estreia nessa Série D, que é bastante complicada, estádios que não tem mínima condição, não é o caso do Barretão, mas provavelmente Santa Cruz deverá ter esses obstáculos no decorrer da Série D, vai ter que passar por 3 mata-matas, antes mesmo tem que começar a classificar entre os 4 primeiros do seu grupo, então é muito complicado essa Série D realmente. Mas vamos lá ver o que é que dá para o Santinho. Vamos começar as rapidinhas hoje falando do Campeonato Brasileiro Feminino, começando a 6ª rodada hoje. Às 14 horas tem Ferroviária e Palmeiras, às 15 horas tem Bragantino e São José, às 16 horas tem Grêmio e SMAC e às 21h30 tem Flamengo e Cruzeiro. Amanhã às 11 horas tem Santos e Crespon, Corinthians e Real Brasília às 15 horas, às 18 horas tem São Paulo e Avaí Kidman. Na segunda-feira às 17h30 tem Atlético Mineiro e Internacional. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que começa hoje. Às 16h30 tem Fluminense e Santos, às 19 horas tem Atlético Goianiense e Flamengo, às 21 horas tem Palmeiras e Ceará. Amanhã às 11 horas tem Coritiba e Goiás, às 16 horas tem Atlético Mineiro e Internacional, Botafogo e Corinthians. Às 18 horas tem Fortaleza e Cuiabá. Às 19 horas tem São Paulo e Atlético Paranaense, Avaí e América Mineiro. Na segunda-feira, às 20 horas, tem Juventude e Bragantino. Nesse fim de semana também começa a Série C. Primeira rodada hoje, às 11 horas, com Ipiranga e Aparecidense. Às 15 horas, Atlético do Ceará e Campinense. Às 17 horas, Remo e Vitória. Às 18 horas, Botafogo da Paraíba e São José. Às 19 horas, Volta Redonda e Figueirense. Amanhã, às 16 horas, tem Floresta e Confiança. Às 18 horas tem Altos e Botafogo de Ribeirão Preto. Às 19 horas tem Mirassol e Ferroviário do Ceará. Na segunda-feira, às 20 horas, tem Brasil de Pelotas e Manaus. E no dia 19 de abril tem ABC e Paysandu. Lembrando que este ano o Brasileirão da Série C mudou o regulamento. Agora é todos contra todos, somente em turno. Os 8 primeiros se classificam para as quartas de final e os 4 últimos são rebaixados. Agora vamos ver como é que foi a Série B ontem. A Série B começou ontem com 3 jogos. O Brusque venceu o Guarani por 1-0. Vasco e Vila Nova ficaram no empate em 1-1. Bahia venceu o Cruzeiro com 2 gols de Jacaré por 2-0. Com esse resultado, o Bahia lidera com 3 pontos. O Brusque também tem 3. Vasco e Vila Nova tem 1 ponto. Guarani e Cruzeiro já começam lá atrás. Hoje, às 16 horas, tem Chapecoense e Ituano. Às 16h30 tem Ponte Preta e Grêmio. Às 18h30 tem a estreia do Sport e Sampaio Correia. Às 21 horas tem Tombense e Operário de Ponta Grossa. Amanhã, às 11 horas, tem Londrina e Náutico. Para o dia 4 de maio, ficaram os 2 jogos que envolviam os times de Alagoas. Novo Horizontino e CRB, CSA e Criciúma. Vamos chegando agora com as rapidinhas do esporte. Primeiro vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que estreia essa semana, né? Hoje 3 jogos, vocês já viram aí no nosso panorama, na nossa arte. E vai chamar a atenção de 2 times que chegam bastante pressionados, que é Flamengo e Corinthians. Inclusive, o Corinthians já está entre os times que trocaram de técnico, né? 7 times que vão jogar essa Série A já trocaram de técnico. O Corinthians, que demitiu o Silvinho e contratou o português Vitor Pereira, que já é bastante contestado por algumas pessoas. O Atlético Goianiense contratou Humberto Louser após Marcelo Cabo pedir demissão. O Avaí demitiu Claudinei Oliveira e contratou Eduardo Barroca. O Botafogo demitiu Anderson Moreira, ainda Lúcio Flávio assumiu interinamente no final lá do Carioca, e contratou o português Luiz Castro, que inclusive estreia amanhã contra o Corinthians. Ceará demitiu Thiago Nunes e contratou Dorival Júnior. O Juventude demitiu Jair Ventura e contratou Eduardo Batista. E o Santos demitiu Fábio Carille e contratou o argentino Fabian Busta. Então, 7 times mudaram de técnico. Inclusive, 2 deles estão pressionados. No caso, o Corinthians e o Flamengo, que não mudou de técnico ainda, mas também tem o Paulo Souza bastante contestado. E os 2 times jogam fora de casa, com 2 times que vêm em ascensão, ou pelo menos com expectativa. O Flamengo hoje enfrenta o Atlético Goianiense em Goiás. E o Atlético Goianiense vem de uma goleada sobre a LDU pela Copa Sul-Americana, 4-0, que muita gente não esperava. Já o Corinthians vai pegar o Botafogo, que vem nessa empolgação. Estreia do Luiz Castro da equipe do Botafogo. E
grande expectativa por causa do dinheiro, né, na questão do Textor. Muitas contratações, acertando com o Victor Cuesta, agora a equipe do Botafogo. Então, é um novo Botafogo. E o Corinthians vai ter que descascar isso, inclusive todos os ingressos vendidos amanhã para esse jogo, que vai passar inclusive na TV Globo, viu? Vai ser o jogo da TV aberta amanhã às 16 horas. Falar agora da Série B, que começou ontem com tudo, um jogo já que já era candidato a dois times que são candidatos ao acesso e deu melhor para o Bahia. Curiosamente, o Rodanella, que é bastante elogiado, né, saiu machucado, e entrou o Jacaré. E o Jacaré fez os 2 gols da vitória do Bahia, inclusive disseram que o Jacaré engoliu a Raposa. 2-0 e o Bahia partiu na frente. Já o Cruzeiro e o Vasco tropeçaram. O Vasco tropeçou em casa. Empatou em 1-1 com o Vila Nova. Poderia ter já chiamento da torcida. O Nenê jogou braçadeira de capitão no chão. Então, não está bem a equipe do Vasco, que ainda está na expectativa também da parceria, né? O 777. Porém, o clube já adiantou, aportou 70 milhões, e esses 70 milhões foram para pagar dívidas antigas. Não teve contratação nenhuma. O time do Vasco continua a mesma coisa que estava no estadual. E na Série C, uma novidade na Série B é o VAR desde o início. Gostei muito dessa situação. Inclusive o Wilson Seneme, né, o Wilson Luiz Seneme, ex-árbitro, ele deixou o comando da Conmebol para vir para a CBF. E ontem, ele, numa entrevista que eu estava lendo no Globo Esporte, gostei muito da expectativa, dizendo que vai ter diálogos abertos entre o VAR e a cabine em tempo real, que é assim que deve ser. Ou seja, porque o torcedor não pode ver o que é que eles estão comentando, o que é que eles estão analisando. Então, realmente seria uma revolução se isso acontecesse, seria muito bom. Mais agilidade nas decisões e menos interferência. Na realidade, não tem para que o VAR ficar caçando pelo em ovo. Acontece quando o erro for claro e evidente que foi para isso que o VAR foi criado. Agora sim, vamos falar da Série C. E a grande novidade é a mudança do formato, né? Inclusive, não tem nenhum pernambucano lá esse ano para a gente conferir mais de perto. Esse ano tiraram os grupos, né? Vão ser 2 grupos. Aliás, vai ser agora os 20 times num grupo só. Todo mundo jogando contra todo mundo em apenas jogos de ida. Cada time vai fazer 19 jogos. Os 8 primeiros vão para o mata-mata, quarta de final. E os 4 últimos rebaixados. Era assim que era o Campeonato Brasileiro até 2002. Depois veio a era dos pontos corridos e muita gente tem saudade desse formato que vai ser hoje na Série C. Falar agora de basquete. Hoje o São Paulo pode ser campeão da Champions das Américas e garantir vaga no torneio intercontinental da FIBA, que é considerado o Mundial de Clubes da categoria. São Paulo e Bigua do Uruguai vão decidir o título lá no Rio de Janeiro a partir das 19 horas. Antes, às 16 horas, a decisão do terceiro lugar entre o Minas e o Quinza da Argentina. Essa é a terceira edição do torneio. Só teve 2 edições. Na primeira, o time argentino do Quinza foi campeão em cima do Flamengo. E na segunda, o Flamengo foi o campeão. Inclusive, o Flamengo é o atual campeão mundial de basquete. Então, o São Paulo vai ter chances de disputar. Hoje está um campeão inédito. Tanto São Paulo como o Bigua ainda não venceram essa Champions League das Américas, que está na sua terceira edição apenas. Falar agora de voleibol. Ontem, nas semifinais do feminino, um resultado surpreendente. O Flamengo foi até Uberlândia e venceu o Praia Clube por 3-0. Parciais de 25-23, 31-29 e 25-22. Veja que as parciais foram bem ajustadas. O placar 3-0, mas com parciais bem disputados. Muita gente se surpreendeu, até porque o Praia Clube foi o primeiro na classificação geral, na primeira fase, e tinha perdido apenas 2 partidas, e não tinha perdido em casa ainda. O Flamengo vai ter a chance de matar o confronto. Vai jogar em casa na terça-feira às 19 horas, provavelmente no Tijuca, e se vencer vai para a final da competição. No outro jogo de ontem, o Minas venceu o César Bauru por 3-1, o Minas era favorito. 23-25, perdeu o primeiro set, aí depois venceu os outros 3, 25-23, 25-17 e 25-20. O segundo jogo é na quarta-feira, em Bauru, SESI e Minas. Se o Minas vencer, vai para a final. Se o SESI vencer, vai provocar o terceiro jogo, assim como se o Praia Clube vencer o Flamengo no Rio, também vai provocar o terceiro jogo, que vai acontecer na sexta e no sábado. Já tem até datas marcadas para esse jogo 3, caso seja necessário. E hoje começa a semifinal do masculino. Às 16h30 tem Cruzeiro e SESI, lá em Minas Gerais. E às 19 horas tem Minas e Guarulhos, também em Minas Gerais, os 2 times mineiros
mandando jogos em casa contra os paulistas nessa primeira leva. Então, é isso que a gente tem de Superliga. Vamos agora para outros resultados e também a agenda de outros jogos, de outros campeonatos que nós não falamos ainda. Agora vamos falar de outros campeonatos pelo Brasil. No Campeonato Alagoano tem as finais, jogos de ida. Do terceiro lugar às 16 horas, Muricy e CSA. E a grande final às 17 horas, CRB e Asa. Campeonato Brasiliense vai ter campeão hoje, é o jogo de volta da final. Às 15 horas, Ceilândia e Brasiliense. Brasiliense venceu o primeiro jogo por 2-1 e joga pelo empate. Campeonato Paulista da Série A2. Vamos conhecer os dois times hoje que vão para a elite. A Portuguesa depende só do empate e joga às 16 horas em casa contra o Rio Claro. Venceu o primeiro jogo por 1-0. Já o segundo jogo, às 19 horas, entre Oeste e São Bento. Ninguém tem vantagem, se tiver um novo empate, a vaga vai nos pênaltis. Campeonato Piauiense, jogo de ida da semifinal. Às 15h45 tem 4 de julho e Fluminense. Campeonato Sergipano também vai ter campeão. É o jogo de volta da grande final. Às 16 horas, Sergipe e Falcon. Sergipe joga pelo empate. Amanhã tem a final também do Campeonato Baiano. Vai ter campeão às 16 horas. Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. Primeiro jogo foi 1-1. Campeonato Potiguar, primeiro jogo da final. Às 16 horas, América e ABC. Também vai ter campeão no Tocantins. É o jogo de volta entre Tocantinópolis e Interporto. O primeiro jogo foi 0-0. E amanhã tem a final em jogo único do segundo turno do Campeonato Maranhense. Às 15h30, IAP e Cordino. Quem vencer pega o Sampaio Corrêa na final do estadual em 2 jogos. Bom, estamos chegando agora ao fim do programa. Vocês já repararam que tem um novo formato aí no nosso placar da rodada e na agenda do dia. A gente só vai destacar agora o que a gente não falou antes. Então, outros resultados e outros jogos de outros campeonatos que a gente não falou, tá certo? Tem muita decisão de estadual ainda rolando. Programa de sábado terminando hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like e compartilhem o vídeo com seus amigos. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Eduardo do Universo da Festa, ao Dr. Ricardo França e ao vereador Professor Vavá pelo apoio cultural. Bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor do